A temática dessa noite é: lidere a sua memória. Lidere a sua memória. No 3, eu gostaria que você olhasse para alguém da direita e da esquerda e falasse isso. No 3. 1, 2, 3. O grande caos do momento, irmãos, chama-se falta de inteligência emocional. Pessoas que são traídas pela sua mente. E como eu sempre costumo dizer, a mente mente. Por isso ela se chama mente. Pessoas, o maior causador de ansiedade, depressão e pecado é a mente. Porque a mente descompensada, a mente não liderada, ela caminha em excesso. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e pecado é excesso de presente. Pecado é eu querer ser feliz hoje, é eu não renunciar à atualidade e à necessidade pela eternidade. Pecado é a autocelebração da satisfação imediata, é eu querer ser feliz hoje. Então, se eu não estou feliz, eu traço um plano B. Isto tem sido o maior causador de pecado. Pastor, é pecado ser feliz? Não, irmão, não é pecado ser feliz, desde que você não confunda felicidade com alegria. A alegria um bom salário traz. A alegria um relacionamento sem problema traz. A alegria, paz com filhos com saúde traz. A alegria um bom emprego traz. Agora, felicidade, irmão, é aquilo que não é negociável. E felicidade não tem a ver com atualidade, tem a ver com eternidade. Por isso, quando os discípulos chegaram dizendo: que sucesso ministerial a gente está tendo, a gente expulsava demônio de 2 em 2, gente, que autoridade. Quando saía 3, a gente dizia: volta 1, que eu só mandei sair 2. Olha que legal isso, curando enfermos, expulsando demônios. Jesus disse para eles: não, isso não deve ser a motivação da felicidade de vocês. A motivação da felicidade de vocês é vocês terem o nome de vocês escrito no livro da vida. A alegria é eu saber que o meu futuro está estável. Agora, felicidade é quando eu sei que a minha eternidade está garantida. Amém, gente? Felicidade é quando eu resolvo ser um pouco triste hoje para ser feliz eternamente. Isso é felicidade. É por isso que Paulo, em Filipenses, estando preso, ele diz para uma igreja livre, uma igreja que não estava presa: irmãos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Você já imaginou uma pessoa presa, um pastor preso, falando para uma igreja livre ser feliz? Porque felicidade não tem a ver com circunstancialidade. Felicidade não tem a ver com você estar com o seu corpo friso, com o seu corpo preso. Tem a ver com você estar com a sua mente livre. Quem está me entendendo aqui? Felicidade não tem a ver com você estar com o seu corpo doente, tem a ver com você estar com a sua alma curada. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Eu vou estar lendo a versão Almeida, Revista e Atualizada. Depois eu vou estar lendo também na versão King James. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 21. Jeremias escreveu 2 livros da Bíblia, um de profecia e um de lamentação, de choro. Nesse livro de lamentação, Neemias lamenta, obviamente, algumas perdas. Mas quando ele chega no versículo 21 do capítulo 3, Jeremias, ele fala algo que muda totalmente o quadro do seu estado emocional. Nessa tradução está escrito: torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Na Almeida, Revista Atualizada, diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Jeremias estava dizendo: eu quero trazer na minha mente, eu quero trazer no meu pensamento algo que me dá alegria. E ele não estava falando ali de uma confissão positiva. Ele não está falando ali de autoajuda, ele estava falando de ajuda do alto. Porque ele estava falando de esperança, irmão. De esperança. O verbo esperança aqui no original hebraico não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. É alguém que não se desanimou, é alguém que, embora as suas circunstâncias estejam dizendo o contrário, a expectativa dele não consegue frustrar a perspectiva, porque expectativa é na terra, perspectiva é no céu. Expectativa é no ser humano, perspectiva é em Deus. Expectativa é em promessa humana. Por isso que tanta gente se frustrou com o resultado da eleição, porque estava mais caminhando numa plataforma da expectativa do que contemplando uma promessa de perspectiva, de eternidade. A igreja estragou o resultado da eleição. A igreja estragou o resultado da eleição, porque a igreja colocou no Messias terreno uma expectativa, enquanto que a perspectiva para o mundo e para o Brasil não é a política, é a igreja. Não é a política, não é a prefeitura que tem que fazer justiça social, é a igreja. A prefeitura dá assistencialismo, mas é a igreja que faz justiça. Na versão King James diz: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Então diga para alguém do seu lado: lidere a sua memória. Jeremias, ele teve um ministério de 40 anos, e ele nutriu uma expectativa no povo de Deus. Ele achou que a sua profecia iria mudar o norte, iria anular o pecado das pessoas, iria nortear as pessoas. Só que o povo ao qual Jeremias foi profeta durante 40 anos, o povo não deu a resposta que ele esperava. E isso causou em Jeremias frustração. Existem muitos pastores frustrados, existem muitos líderes frustrados, porque eles estão achando que o ministério dele vai ser mais eficiente que o ministério de Jesus. Irmão, se Jesus tinha 12 e perdeu um, você acha, será que eu acho que eu vou ganhar todas as pessoas? Que eu vou ser aplaudido por todo mundo? Que todo mundo vai gostar do meu jeito? Esse dia um irmão disse: pastor, eu não gostava do teu jeito. Eu digo: eu continuo não gostando do meu jeito. Eu continuo não gostando do meu jeito. Eu não queria ser eu. E eu só não vivo em crise existencial porque eu sei que Ele é Deus apesar de mim. Então Jeremias estava frustrado. Por quê? Porque o ministério dele não deu resultado. Como já falei nesse altar, quando eu comecei a entender, irmão, que pastor é só um motorista de ônibus. Eu estou levando esse ônibus chamado Ministério Teu Reino para uma rodoviária. Só que eu vou parando em todas as paradas, e aí eu abro e as portinhas fazem tss, igual a fumaça, a máquina de fumaça, né? Tss. Abre a porta da frente, abre a porta de trás. Uns sobem por trás e outros descem pela frente, dizendo: pastor, hashtag você é um pai para mim, Deus falou comigo que agora eu preciso congregar em outro lugar. E se a gente não entender isso, a gente vive frustrado. Jeremias estava lamentando a destruição do templo e também a destruição da cidade de Jerusalém. Jeremias estava profundamente frustrado, e talvez até eu acho que um pouquinho entristecido com Deus, porque vieram os babilônicos e destruíram uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo. Vieram os ímpios e destruíram a cidade do grande rei, queimaram a cidade. Irmão, uma pessoa que não lidera a sua mente, em primeiro lugar, ela não sabe lidar com a rejeição, ela não sabe lidar com a ingratidão. Em segundo lugar, uma pessoa que não lidera a sua mentalidade, uma pessoa que não lidera a sua memória, ela também não sabe lidar com perdas. Ela quer ganhar o tempo todo. Semana passada eu fui visitar um casal que perdeu uma menina de 4 anos. São parentes do Lê e da Elô aqui da casa.
E aquele pai desesperado disse: pastor, eu vou voltar para Jesus. E eu perguntei para ele: por qual motivo você vai voltar para Jesus? Ele disse: é que eu prometi em cima do caixão da minha filha que eu vou voltar para Jesus. Eu disse: mas por qual motivo? Ele disse: porque eu quero rever a minha filhinha lá no céu. E eu disse para ele: motivo errado. Você não tem que voltar para Jesus, ele está afastado, já frequentou essa casa. Você não tem que voltar para Jesus porque você quer rever a sua filha. Você tem que voltar para Jesus porque o pai quer rever o filho dele lá com ele. E eu disse: para começar, irmão, você não vai ter nenhum laço de ligação emocional com a sua filha. Você vai reconhecê-la, ela vai reconhecê-lo, mas vocês não vão mais achar que são pais e filhos. Eu disse para ele: você quer realmente deixar a sua filha feliz? Ele disse: sim, pastor, eu quero. Eu disse: eu tenho uma ideia. Se a sua filhinha voltasse aqui agora e te desse o direito de você perguntar: filha, o que realmente vai te deixar feliz? Eu vou te dar uma ideia da resposta que ela daria. Ela disse: tá bom, pastor. Aí eu interrompi, eu fiz uma pausa e perguntei: por que você me chamou aqui? Ele disse: porque eu sabia que você ia falar algo que eu não queria ouvir, mas que eu precisava ouvir. E eu, com muita cautela, muito cuidado, porque ele estava num momento de comoção, ele estava num momento de perda, de luto, e eu também não queria ofendê-lo, nem machucá-lo, mas eu também não podia perder a oportunidade de ensiná-lo. E eu disse para ele: se você perguntasse agora aqui para sua filhinha: filha, o que você quer que o pai faça? Sabe qual seria a resposta dela? Pai, seja o melhor marido que você puder. Seja o melhor pai dos outros, da outra filha que você tem, que você puder. Trate bem a minha mãe. Seja crente para derreter. E ele começou a chorar e disse: pastor, era tudo que eu precisava ouvir. Nós precisamos aprender a lidar com perda, irmão. Porque ou eu vou ter a tristeza de enterrar um dos meus filhos, ou os 3, ou eles terão a tristeza de, daqui uns dias, ou meses, ou anos, ter que me enterrar. Isso é o ciclo da vida. O povo estava equivocado, porque naquela época não tinha só Jeremias profetizando, também tinha profetas triunfalistas, profetas da teologia da prosperidade, que só pregava a bênção, que pregavam o humanismo secular, que colocava o ser humano como centro do universo. Durante muito tempo se criou que o ser humano é o centro do universo. Sabe por quê? Porque durante muito tempo se acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Só que no ano de 1540 apareceu um cientista maluco chamado Copérnico, que disse: não gente, eu tenho uma outra tese aí. O centro do universo não é a Terra, é o Sol. É a Terra que gira em torno do Sol. No Salmo 84, versículo 11, a Bíblia diz que Deus é um Sol. Então diga para alguém do seu lado: o centro do universo não é você, lindão. O centro do universo não é você, cheiroso. Você existe. Não é. Quantas pessoas que me dizem: pastor, eu preciso descobrir qual é o propósito que Deus tem comigo. Quem que já se fez essa pergunta além de mim? Qual o propósito que Deus tem comigo? Se você não se fez, eu aconselho que você faça essa pergunta, só que de maneira mais bíblica. Porque Deus não tem nenhum propósito contigo, e nem comigo. O propósito de Deus é conosco. É o mesmo propósito para mim e para você. O mesmo propósito. Pastor, qual é o propósito de Deus para nós então? É a proposta de Jesus. Na verdade, o propósito é uma proposta. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. Vinde após mim, que no original grego não está vinde, está vindo, está no gerúndio. Vindo após mim, eu vos farei pescadores de homens. É o mesmo propósito, gente. Para mim e para você. Esse propósito não é individual. Sabe por que a gente quer um propósito em coletivo? Porque, individual, porque a gente quer se destacar. A gente quer que Deus faça através da gente, que não fez com mais ninguém, que não está fazendo com ninguém.
E o nome disso chama-se vaidade. O propósito de Deus é coletivo, é para a coletividade. O propósito de Deus não é para coçar a minha vaidade, é para edificar a igreja e trazê-la de volta para a espiritualidade, para que ela possa desfrutar da eternidade. Então o povo estava equivocado, porque o templo foi destruído. E aí os profetas triunfalistas, que só pregavam prosperidade, bênção, sucesso, Jeremias estava tendo que disputar. É como se ele estivesse sentindo, andando na contramão. E como é ruim, irmão, você ter a sensação de que você está andando na contramão. Como é ruim você ter que falar algo na contramão das pessoas. De novo, vou dar um outro testemunho de uma experiência fúnebre que eu tive. Eu fui convidado para fazer uma cerimônia fúnebre da ex-esposa do Gibran, congregava com a gente. Só que eu ia falar depois do padre. E aí os familiares dessa moça, da Fernanda, iam lá e falavam a mesma coisa. E o padre, depois, para agradar-nos, falou a mesma coisa: irmãos, vamos orar para que o Espírito Santo console os nossos corações, porque Deus tirou a irmã Fernanda da gente com 30 e tantos anos. E eu fui me incomodando com aquilo, foi me dando um incômodo profético aqui dentro. E quando eu peguei a oportunidade de falar, Deus disse: fala para eles que eu não tirei nada, eu não tirei a Fernanda deles, eu emprestei ela para eles. A filha é minha, a filha é a herança do Senhor, eu emprestei ela para eles durante esse tempo todo. E fala mais. Eu digo: mais? Fala mais. Deus disse: fala para eles que se nesse momento, aqui, nesse horário, a Fernanda estivesse comemorando o aniversário dela, a maioria deles não estariam aqui, teriam dado outra desculpa. Só estão aqui porque ela morreu. Então Deus não tira nada daquilo que é nosso, irmão, porque tudo é dele. Deus nos emprestou. O dia que a minha esposa falecer, e eu espero que ela vá primeiro, né? Ah, você quer ir primeiro, irmão? Fica à vontade. Eu não quero. O dia que Deus a tomar, em cima do caixão eu vou fazer uma oração de agradecimento. Se fosse amanhã o dia dela partir dessa para melhor, eu agradeceria dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor deu por 31 anos, ela tem 48, mas faz 31 anos que a gente está junto e misturado. Eu agradeceria dizendo: Deus, obrigado por esses 31 anos incríveis que eu passei do lado da minha esposa. Uma mulher que soube rachar um X comigo. E ontem estava jantando pizza lá no Feijuca, em Blumenau. Eu postei lá na minha rede social, alguém postou: a melhor pizzaria de Blumenau. Uma mulher que soube comer, irmão, filé nenhum e macarrão nada. Mas também ontem à tarde soube se deliciar numa torta Glória. Irmão, essa torta Glória vai ter que ter na Glória. Eu vou passar o menu para Jesus. Faz a torta Glória, aproveita que é a Glória e faz a torta Glória. Uma mulher que sabe estar ao meu lado, irmão. Então eu vou agradecer, porque Deus não tirou a minha esposa, Ele me emprestou a filha dele. Então, irmão, Deus emprestou o que é dele para você. Desfrute, desfrute. Para de ser chato, para de ser exigente, para de ser xiita, radical xiita e chato. Desfrute a vida, saiba aproveitar cada momento. Não coloque coisas acima de pessoas. Você nasceu para 3 coisas: adorar a Deus, usar as coisas e amar as pessoas. Faça isso com intensidade. Faz sentido ou não faz, irmão? Então dá um glorinha aí pelo menos. Então o povo estava equivocado, gente. Quando a gente fala, e Jeremias vem e diz: eu quero trazer a minha memória, aquilo que me dá esperança. Jeremias estava dizendo: eu quero parar de pensar em templo, período que foi legal, uma das 7 maravilhas do mundo. Eu quero parar de pensar em perdas, eu quero parar de pensar em fracasso.
Eu quero parar de pensar no passado. Eu quero parar de pensar nas injustiças que eu sofri, nas crises relacionais, nas rupturas relacionais. Eu quero parar de pensar nessas coisas, porque não vai mudar, já passou. Já passou. Eu amo Davi, irmão, porque Davi, depois de ter pecado com a Betseba e ela ter engravidado e a criança ter nascido doente, Davi fez um jejum de 7 dias, sem comer, sem tomar banho, sem beber. Mas quando ele descobriu que a criança estava morta, Davi se levantou, tomou um banho, se barbeou, trocou de roupa. A Bíblia diz que ele se perfumou, foi para o templo, adorou, voltou do templo, pegou a Betseba, casou com ela. Ele não precisava casar com ela, mas ele quis reparar o erro. Ele quis trazer dignidade para ela. Ele quis ser homem, já que ele não teve caráter. Ele disse: não, agora eu quero ser homem, eu quero assumir essa mulher. Casou com ela e fez Salomão o sucessor do seu trono. Pagou um preço, pastor? Pagou um preço, irmão. Quem lê a biografia de Davi sabe que Deus não deixou por menos, porque nenhum sacrifício resgata aquilo que eu perdi por desobediência. Há um preço que se paga. Há um preço que se paga. Mas ele soube se ressignificar em Deus. Aí disseram: Davi, você está louco? Quando a criança só estava doente, você ficou daquele jeito. Agora que ela morreu, você... Ele disse: mas tem o que eu fazer. Uma vez eu ouvi um japonesinho dizendo: se o problema é pequeno, não precisa se preocupar. Mas se o problema é grande, não adianta se preocupar. Então não se preocupe. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Lidere a sua memória, irmão. Tem gente que bota aquela música que lembrava da ex. Pastor, é linda demais, anos 80. Qual é a música, irmão? O cara ainda assassina o inglês. It's a holiday. Aí ele mistura um pouco de português. Vai-te embora, holiday. Ué, mas é português ou é inglês, irmão? Everybody fusquei. A ex, pastor, a ex. Irmão, se aquela ex de 30 anos atrás te ver hoje, ela vai correr. Então dá valor para a tua gordinha hoje, irmão. Dá valor para essa mulher que está ao teu lado, que tem coragem de lavar a tua cueca e ainda te beijar na boca. Irmão, isso tem que ter amor, querido. Isso tem que amar demais. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança, irmão. Aquilo que faz você olhar para o futuro e dizer: vai acontecer coisas incríveis, porque eu vivo por fé, eu me movo em promessa. Eu vou pensar em coisas boas. Não, irmão, não estou falando de mantra. Eu não estou falando de meditação budista, ficar com a perninha cruzada, umas pedras, umas pedrinhas bonitas, coloridas em cima. Não é isso que eu estou falando, irmão. Eu estou falando você pautar a tua perspectiva nesse livro aqui, que tem muitas promessas para mim e para você. Jeremias 1:12 diz: Deus vela pela sua palavra para cumprir. Nesse livro tem promessa, e a única pessoa que pode impedir o crescimento é eu e você. Somos eu e você. Então, irmão, traga a memória quem você era, irmão, e quem você é. Tem um hino que eu gostava de dizer assim, ó: quem te viu e quem te vê. Parece que o cantor canta assim pra gente: quem te viu e quem te vê. Você lembra, irmão? Tu lembra, Valmor? Irmão, eu não vou falar nada, porque é a primeira vez que ele está vindo aqui, mas eu sei o que tu fez no verão passado. Você lembra, irmão, de onde Deus tirou você? Você lembra de onde Deus tirou você? Como é que você chegou na igreja? Você chegou aqui tão magrelo que você tomava banho de perna aberta para não cair no ralo, banheiro seco, só virado em nariz e orelha. Não cantava nada, não pregava nada. Deus liberou uma unçãozinha sobre a sua vida. Quem era você? O Zé Ninguém. Parente de quem? Do coisa nenhuma. Não tinha histórico, ninguém te conhecia. E queridos, traga à memória quem você era e quem você é hoje.
Esta comparação saudável e madura produz humanidade e gratidão. Isso faz você lembrar que você não é Deus, e faz trazer na sua memória gratidão a Ele por tudo que Ele fez. Eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm ouvir isso na semana: pastor, a sua igreja ela me aceita do jeito que eu sou? Claro que te aceita, irmão. Mas esta igreja, eu duvido você chegar aqui e continuar me ouvindo e você se aceitar do jeito que você é. Eu duvido isso. Eu duvido se você não vai sair dos cultos triste com você, doido por mudança, querendo viver algo estreito com Deus, querendo viver algo que você nunca viveu, querendo chapar com uma coisa que não te deixa jojado. Eu duvido você não querer se embriagar com algo que não te deixa ressaqueado. Eu duvido você continuar, irmão, ou você sai dessa casa, ou você muda ou você se muda. Salmo de número 48, versículo 9 diz: lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Sabe o que o Davi está dizendo? Às vezes eu começo a meio que me esquecer do que Deus fez, de onde Ele me tirou. Mas isso é só entrar no templo, irmão. Na hora que eu entro no templo e que eu começo a ouvir verdades sobre mim, verdades que me confrontam, olha o que ele estava dizendo: eu começo a me lembrar da tua benignidade no meio do teu templo. Foi o que ele disse no Salmos capítulo 27, versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, 24 e 7, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a sua beleza. E segundo, para aprender no seu santo templo. Querido, primeiro você contempla e depois você aprende. Quando você contempla, você aprende que não é o pastor que está falando, não é o homem que está falando, é Deus que está te confrontando, é Deus que está tentando te melhorar, é Deus que está tentando te renovar. Aleluia! Traga a memória de onde Ele tirou você, irmão. O que você tinha ou não tinha? Como que você chegou nesta casa? Talvez você não chegou com problema financeiro, nem com problema de saúde, mas você não tinha esperança, você não tinha certeza, a morte te causava medo, fobia, te paralisava. Um dia começaram a encher a bola de Davi: Davi, tu é o cara, Davi, tu matou 10 mil, olha o Saul, olha o pastor fulano, só 1000, Davi, a tua igreja está com 10 mil, a do pastor Saul, só com 1000. E Davi começou a se empolgar com esses elogios, irmão, porque elogios são empolgantes, elogios são cócegas na nossa vaidade, elogios, coisas boas, coisas positivas, isto infla a nossa carência. Aí de repente o Davi começou a pensar num salmo, e Davi ouvia as mulheres dançando, né, comparando, né, irmão, para com esse negócio, irmã, ai, as mulheres deu tanto, os homens só tanto, porque a banda tal, irmão, pelo amor de Deus, quem compara, compete. E a casa de Deus não é lugar de comparação e nem de competição. A casa de Deus é lugar de gratidão e de adoração. Aí começou a vir um salmo. O Davi disse: gente, só um pouquinho, para de cantar, que está vindo um salmo, eu preciso escrever. Eu acredito que Davi sentou em cima de uma pedra e começou a escrever o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para vir. Uma linguagem antropomórfica, uma linguagem que atribui a Deus uma atitude humana. Deus se inclinou para mim, para a gente entender. Deus se inclinou para mim. Mas aí chega no versículo 2 do Salmo 40, Davi disse: olha, Ele me tirou do charco horrível, Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Foi Ele quem colocou os meus pés sobre uma rocha. Hoje eu não vivo mais de altos e baixos, uma semana na igreja, uma semana fora da igreja, um ano na igreja. Não, irmão, vida cristã não é Super Mario, não. Você não vive de fase, você vive de ciclos, mas não de fases. E ele começou a dizer: Ele me tirou de um lago horrível, do charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos. Ele tem tudo a ver com Ele.
tem tudo a ver com sua graça, tem tudo a ver com sua bondade, tem tudo a ver com sua misericórdia. Irmão, quando o diabo começar a desvirtuar os seus olhares para as coisas que Deus está fazendo através de você, para as coisas que Deus está dando para você, olha para os teus pés, irmão, olha para os teus pés, e você vai ver o que? Lama. Você vai lembrar de onde Deus tirou você. Você sabia que o avestruz é a ave da plumagem mais bonita? O avestruz, segundo a ciência que estuda as aves, a ornitologia, das 10.087 aves que existem no mundo, tipos de aves, o avestruz, ele é aquele da plumagem mais linda, mais bela, mas ele também é aquele que tem o pé mais feio. Não tem pé mais feio de ave que o pé do avestruz. É feio, irmão, é encraquilhado. Então quando o avestruz ele vem andando, parece que ele está desfilando, né? Ele não anda, lembrou do louvor? Desfilando, se achando, olhando para as plumas, de repente ele olha para os pés. Irmão, todos nós temos um pezinho de avestruz. Olha para ele, para esse pé, para essa fraqueza, para essa limitação, e você vai ver se isso não vai gerar em você um tão alto nível de gratidão, irmão. Quando Jesus disse: quem mais é perdoado é aquele que ama mais, Ele não está dizendo para eu pecar muito para ser muito perdoado. Ele está dizendo: quem mais tem consciência de pecado, mais aciona o poder da graça e da gratidão na sua vida, e mais vai me adorar com intensidade e de forma intencional. Tem adoradores aqui nessa noite? Traga a sua memória quem era você e quem você é hoje. Essa semana, quando eu estava lá na TV, sendo entrevistado pela Jomara, as pessoas lá botando: pastor, meu pastor é muito elogio. E eu, que é isso? E foi tanta pessoa comentando que eu já estava quase acreditando que eu era inteligente mesmo. Até que Deus me levou lá no Seja, onde eu terminei o 2º grau, irmão. Eu não vou falar que eu colei na prova de matemática, que o pastor Éder é professor, ele não gosta. Mas eu estou confessando o meu pecado. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Pensa num homem limitado para tudo. A única coisa, o único diferencial, a minha única plumagem, a Bíblia. E Deus disse: é a minha graça, é a minha misericórdia, não vem de você. Querido, a memória, Apocalipse 3:3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Pergunta para alguém do lado: e você lembra do que você já recebeu dele, irmão? Ou você acha que ainda é pouco? Você lembra daquilo que Deus já falou ao seu coração? Aqui Jesus está falando aqui para um anjo de uma das igrejas. Jesus está dizendo para o anjo da igreja de Sardes, para o pastor da igreja de Sardes: você lembra daquilo que você recebeu dele e você tem ouvido? Quando Deus fala comigo em profecia, eu anoto tudo, gente, eu anoto tudo. Nessa conferência que eu estava lá, ouvindo grandes pregadores, eu estava anotando tudo, irmão. E eu não esqueço daquilo que Deus tem falado comigo. E muitas vezes, quando eu estou enfrentando lutas, e muitas vezes quando eu estou enfrentando frieza, e muitas vezes quando eu estou enfrentando momentos que eu só venho para o culto porque eu sou pastor, porque minha vontade é não vir, naquele momento Deus me traz à memória tudo que eu tenho recebido dele. Eu não estou falando apenas de coisas, eu estou falando a coisa mais preciosa que eu recebi dele. Eu recebi o meu nome escrito no livro da vida. Eu recebi a presença de Jesus Cristo disponível para mim no momento que eu quero, que eu preciso. Eu recebi a presença de um consolador que me consola quando eu estou triste, de um ajudador que me ajuda quando eu estou fraco. Eu recebi a presença de um intercessor. Quando eu não consigo orar, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Você também recebeu, querido? Jonas capítulo 2 versículo 7 diz: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Jonas estava dizendo: quando eu não tinha outro recurso, quando não tinha ninguém disponível, quando não tinha mais no que me apegar, eu me lembrei do Senhor. Quando, Jonas? Quando a minha alma se angustiou.
Algumas vezes Deus não gostaria que você fosse angustiado primeiro para depois buscá-lo, mas infelizmente os seres humanos são assim. É a mola propulsora de Deus, é o gatilho de Deus. Quando você lê o versículo 2, do mesmo capítulo 2 de Jonas, o que ele disse? Na angústia eu clamei ao Senhor, na angústia eu clamei ao Senhor. Eu falei aqui essa semana na casa de oração, a oração foi criada por Deus para ser o quê? Recompensa. Mas a gente tem usado a oração como o quê? Resgate. Pastor, o que é um resgate? Quando você paga um preço por algo que foi tirado de você, por algo que foi roubado de você, por algo que você perdeu, isso é um resgate. Oração não é para você resgatar aquilo que você perdeu. Oração é para você ser recompensado por aquilo que você não perdeu, mas ainda não tem, mas terá pelo poder da oração. Por isso Mateus 6,6 diz: tu porém quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Oração não é para resgatar, é para recompensar. Mas tem homem que só vem para casa de oração é propósito. O irmão está crente? Não, perdeu a esposa, aí agora está crente. O que tu quer, irmão? Aí, pastor, eu quero resgatar minha família. A mulher só volta, tomou Doril, sumiu. E assim a gente faz com tudo. Quando nós ameaçamos perder a empresa, quando ameaçamos perder a saúde, quando ameaçamos perder o casamento, quando ameaçamos perder os nossos filhos, a gente se converte. Deus diz: é assim que você funciona, é assim que eu vou agir com você. Tem gente que diz: pastor, está crente, está orando. Não, irmão, estou inteligente. Eu não venho orar por amor a Deus de vez em quando, eu venho orar por ódio ao Satanás, por raiva desse vermelhinho do inferno. Nem é casado, mas é chifrudo. Tenho raiva dele. Quem está me entendendo aqui? Aí ele diz no versículo 7 do capítulo 2, Jonas: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me de Deus. Por que primeiro deixou a alma desfalecer, cabeção? E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas não orou em casa, Jonas não orou no monte, Jonas orou no templo. Pastor, eu tenho que orar no templo? Não, irmão, nós é que precisamos que você venha orar conosco no templo, porque daí a gente se anima. Então não permita que as tuas memórias ou que as memórias negativas te travem. Diga para alguém do lado: memórias não somem, elas precisam ser substituídas. Você já tentou esquecer de algo? Quem aqui além de mim já tentou esquecer de algo? Você já percebeu que para você tentar esquecer você tem que lembrar? Então não tente esquecer de nada, irmão, porque memórias ruins não somem, precisam ser substituídas pelo que, pastor? Memórias boas. Você teve um amigo que te traiu? Arrume um amigo top, seja meu amigo, irmão. Eu nunca vou te trair. Pastor, mas a minha memória é porque eu perdi meu filho. Adote alguém aqui dessa casa como filho, leve para almoçar com você, leve na sua casa. Sabe por que a gente está tendo dificuldade de levar pessoas para células? Porque a gente não leva elas primeiro para a nossa casa. A gente quer encher a casa de Deus de gente ruim, mas não quer levar elas para a nossa casa. Quando o Valmor era um menino da favela, que idade tu tinha, Valmor, na época? Mais ou menos 20. Menino da favela, irmão. Fumava o cigarrinho do capeta, mas ele se converteu. Glória a Deus. Glória a Deus porque ele se converteu. A gente dá glória a Deus quando o drogado se converte. E quando o traficante se converte. E quando o ladrão se converte. E quando o ex-ladrão, ex-traficante e ex-fumador de maconha quer namorar com a nossa filha. Ai, pastor, o meu projeto era outro. Porque a gente prega um evangelho que a gente não vive. A gente crê na mudança da pessoa para outro,
não para minha esposa, não para minha filha, não, para entrar na minha casa não. E quantos domingos à tarde nós fomos lá pegar o Valmor? Quantos domingos de manhã a gente foi lá pegar o Valmor para comer na nossa casa? Um menino gostava de nega maluca. 80% da nega maluca era para ele. Desculpa, não pode mais falar nega maluca agora, é afrodescendente especial. Mas valeu a pena investir nesse menino. Presbítero, esposa de uma grande cantora, Aline, é isso? Genro do Quilinho, que é pai, nem precisa falar, né? Só botar os dois um do lado do outro. Eu vou dar um testemunho aqui que eu ia dar na hora da apresentação. Quando eu trabalhava na loja Tropical, não é na boate, na loja Tropical, eu era balconista da seção masculina, e o Quilinho namorava ou já era casado? Recém-casados. O Quilinho entrava na loja Tropical andando macio, irmão, de mão dada com a esposa dele, com a Mary. Aquilo me dava uma raiva. Eu sentia ódio disso, porque ele tinha uma paz que eu não tinha, ele tinha uma alegria que eu não tinha, que a danceteria não me dava. E eu olhava para eles e pensava, mas o que esses crentes têm, maluco, que eu não tenho? Que felicidade diferente. Eu já falei isso para ele várias vezes. E o Quilinho, sem pregar para mim, porque nem me conhecia, talvez eu olhava para mim e pensava assim, esse aí, acho que nunca vai se converter. E lá dentro de mim, eu olhava para ele, para o testemunho dele, e dizia, um dia eu quero sentir isso, não sei como nem onde. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Um mês depois de casado, eu encontrei o Jesus do Quilinho e a paz que o Quilinho e a Mary tinha. Eu acredito que hoje, quando algumas pessoas veem eu e a minha esposa assim, brincando, se divertindo, fica com essa raiva também, uma raiva inconsciente, não é uma raiva destrutiva. E hoje eu tenho o privilégio de ser pastor do filho do Quilinho. Vou pastorear o Valmor também em breve, fazer uma proposta para ele de consagrar ele a evangelista, botar ele um cargo acima aqui. O que eu quero, irmão, é que você não deixe as tuas memórias negativas travar você. Pastor, eu perdi o meu pai, eu te adoto como filho. Pastor, não tenho ninguém por mim, você tem uma igreja que ora, que jejua por você. Cola com alguém, irmão, legal. Cola com alguém de Deus. Pastor, mas eu fui frustrado com a minha melhor amiga. Azar é seu, porque ela sinalizou. Toda pessoa que é mal cafajeste, ela começa a sinalizar. A gente é que não percebe. A gente fica insistindo numa relação abusiva, numa relação desgastante, numa relação tóxica, e depois a gente bota esse boleto para Deus pagar, para a igreja pagar. Pastor, eu não confio em pastor nenhum, pastor é todo igual. Não, eu não sou. Estava conversando com a irmã Daniela aqui da igreja, diaconisa, cadê ela? Foi arrebatada? Está aqui? Eu tratei a mãe dela fui bem querido com a mãe dela. Estava aqui no Jeová Nissi, orei pela mãe dela, estava com dor. Orei, botei a mão na barriguinha. A minha esposa só deixa botar a mão na barriguinha quem tem acima de 60. Ela tem acima de 60? Oi? 63? 73? Botei a mão aqui do lado, orei por ela. Ela disse, pastor, sumiu a dor. Aí ela falou para Daniela assim, ó, aquele pastor lá, ele é diferente. Eu disse, não sou diferente, irmão, eu sou normal. É que a minha classe de pastores, de pregadores, de cantores, eles começaram a entrar, a ser picado por essa serpente da vaidade, essa serpente da divinização. Eles não entendem que ser espiritual não é você ser mais divino, é você ser mais humano. Eles não entendem que o que vai fazer diferença numa igreja não é o meu sermão, é eu ser mão, é estar disponível para atender alguém, para ajudar alguém, é ter um senso de utilidade, irmão,
é fazer por alguém o que alguém fez por mim. Isto é família, isto é igreja. Então só seja normal, querido. O que você não pode é ser comum. Seja normal. Porque o comum hoje é um monte de crente abestado, que Deus deu uma casa, mas não tem capacidade para emprestar para fazer uma célula. Deus deu talento e não tem capacidade para derramar esse talento sobre pessoas. Deus deu condição e não tem capacidade de doar um grão de arroz. Seja normal, irmão. Como Jesus. Jesus, ele era tão lindo, tão cheiroso, tão normal, que Judas precisou dar um sinal, beijar ele, porque senão ninguém sabia quem era Jesus, quem era Pedro, eram todos iguais. Diga para alguém do lado: nós somos todos iguais. Diga: traga à memória aquilo que te dá esperança. Esperança do que, pastor? Dos livramentos que Deus já te deu. Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Pastor, lá na empresa estão se levantando para cair. Pastor, porque o meu marido, irmão, o teu marido precisa ter medo de ti, irmã. Não é de ti, na verdade, é do Deus que tu serve. Os teus filhos podem não vir para a igreja, mas eles precisam temer o Deus que você serve. Então, quando você se torna intenso com Deus, você não fica tenso com ninguém. Eu vou repetir. Quando você se torna intenso com Deus, irmão, ninguém te deixa tenso. Você está no outro nível. Você não desce. Você não ofende. Você não se ofende. Você não se defende. Você está livre de querer agradar a todos. Mas você também está livre de ofender a quem quer que seja. Hebreus 13:6 diz assim: afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, a quem temerei? Que me poderá fazer o homem? Então, irmão, Deus vai usar pessoas maldosas e mal intencionadas para promover você, para tornar você famoso. Quem é que lembra do Lázaro, o cantor Lázaro? Fazer a minha vida do meu mestre. Minha vida do meu mestre. Só para provar para eles que você canta Lázaro. Eu não só imito o Fernandinho, eu também imito o Lázaro. Sabe o que tornou Lázaro conhecido? A pirataria. Aquilo que mais deixava o artista com raiva. Fizeram as cópias do DVD do Lázaro e trouxeram para vender aonde? Nos Gideões, irmão. No Faustão dos evangélicos. Ficou famoso no mundo inteiro. A minha vida é do mestre. O meu caminho, minha esperança. Diga: a Deus eu entreguei, cante. A Deus eu entreguei. Diga: para longe eu naveguei. Para longe eu naveguei. Não vejo mais o cais. A minha vida. A minha vida. Meu coração é o meu caminho, minha esperança.
na solidão. O quê? E é facinho? É fácil? É fácil? As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre. Deus sempre irá usar pessoas maldosas e mal intencionadas para promover você. Usou Saul para promover Davi. Usou seus irmãos mal intencionados para promoverem José. Usou os judeus para matarem Jesus. Diga: eu sou uma semente. Diga: eu sou uma semente. Eu preciso ser enterrado. Eu preciso que me enterrem. Mas Deus vai usar esses inimigos como jardineiros para enterrar você. Mas quando eles menos esperarem, você ressurge da terra, dando fruto e fruto com abundância. Oh! Chora lá e decandarama suriandarama raia. Eu quero perguntar nessa noite: quem deseja entregar seu coração a Jesus? Pastor, é mudar de religião? Não, é mudar, é abraçar algo que te mude. Isso, pode dar liberdade, irmão. Essa igreja ainda continua pentecostal. Pode chorar, pode sentir Deus. Shumandele plaslo de cantaramarras. Não deixa a tua memória sabotar você. Encha a tua memória com promessas de Deus. Se você quer voltar para Jesus, se você quer entregar teu coração a Jesus, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Isso, venha para Jesus. Venha para Jesus. Isso, que lindo. Venha para Jesus, venha. Ei, calamai, deixou e candarama. Mais pessoas para Jesus. Mais pessoas se reconciliando com Jesus. Eu sei que Deus falou contigo. Pastor, semana que vem, a gente não sabe se vai ter semana que vem. Aleluia. Deus irá usar pessoas mal intencionadas para conectar você a um propósito, a um processo extraordinário. Mas alguém deseja entregar seu coração a Jesus? São só esses 3, 4? Eu quero incentivar você, crente. Você que quer trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você que quer desenvolver uma nova mentalidade em Deus. Saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Vem em cima desse carpê aqui.